Pessoal, sejam bem-vindos. Vamos resolver hoje essa questão aí da escola naval, que ela trata aí de vasos comunicantes, tá? Então, nessa figurinha aí ele dá a água, né? O óleo, e ele fala que eles estão em repouso, tá? E ele dá esse gás aqui, que obviamente exerce uma pressão, né, nessa superfície, e depois ele libera esse gás. E o que acontece? Vai mudar esse nível da água aqui, né? Como a pressão do gás ela vai sair vai se igualar à atmosférica, né? E aí esse nível aqui vai abaixar, tá? Obviamente esse nível aqui ele vai subir, né? Ele quer saber o quanto que o nível da água desce e pede para a gente analisar aí qual vai ser a opção correta, tá? Então, pessoal, olha só, eu tracei aqui essa linha imaginária porque ela vai informar algumas coisas para a gente, né? Então, quais são essas coisas que ela vai dizer? Olha só, aqui, pessoal, eu achurei essa área em vermelho aqui porque é o mesmo líquido, né? Então, a pressão aqui nesse ponto aqui, ela vai ser a mesma pressão que esse ponto aqui, né? O líquido está em equilíbrio e a altura é a mesma, né? O nível horizontal aqui é o mesmo. Então, eu achurei aqui para dizer que a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto aqui, tá? Da mesma forma, pessoal, para esse outro líquido aqui, a pressão nesse ponto, ela vai ser igual à pressão nesse ponto, tá certo? E como aqui também é o mesmo líquido, vai ser igual, consequentemente, à pressão nesse ponto. Então, nesse ponto aqui, ó, deixa eu mudar de cor aqui para vocês enxergarem. Nesse ponto aqui, a pressão é igual a esse ponto aqui e é igual à pressão nesse ponto aqui. Veja que é o mesmo líquido, pessoal. Então a pressão nesses pontos aí vai ser igual, tá bom? E aí eu chamo a atenção de novo aqui, pessoal, que sabendo que a pressão aqui é igual a essa pressão aqui e é igual a essa pressão aqui, porque se trata desse líquido que é o óleo, esse nível aqui, né? Esse nível aqui, ele também está no mesmo nível que esse aqui, né? E o líquido aqui na interface é o mesmo, tá certo? Então, coincidiu de a pressão nesse ponto aqui ser igual a desse ponto, igual a desse aqui, tá? Então, vamos lá. Efetivamente agora a gente vai resolver a questão, né? Olha só, aqui a gente tem a pressão atmosférica e a pressão dessa coluna de água, né? Nessa parte aí da esquerda, tá? E na parte da direita, a gente tem aqui, ó, a pressão do gás, né? E a pressão dessa coluninha de óleo aqui, tá? E aí a gente escreve que a pressão da coluna de água mais a pressão atmosférica, ela tem que ser igual à pressão do gás mais a pressão do óleo, tá certo? Aí a gente parte para as contas, né? A pressão da coluna de água é ρA, densidade da água vezes a gravidade vezes a altura da coluna de água, né? Que a gente está medindo em relação a esse referencial aqui, vai ser H0 mais D, né? Mais a pressão atmosférica. Aqui do outro lado, a pressão aqui chamei de P, do gás, né? Mais a pressão do óleo, que é a densidade do óleo, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de óleo, que ele dá aqui, que é o D, ó, esse pedacinho aqui, né? E aí com a válvula fechada, olha só, pessoal, com a válvula fechada, o que vai acontecer? A gente substitui aí os valores, né? Então 10 a terceira é a densidade da água, 10 é a gravidade, H0 mais D a gente não sabe, né? A pressão atmosférica é 100 vezes 10 a terceira, que ele dá aqui no enunciado. A pressão com a válvula fechada vai ser a pressão do gás, pessoal. Ele dá no enunciado, olha só, 103 vezes 10 a terceira, tá aqui, né? Mais a pressão daquela coluninha de óleo aqui, ó, que é 800, né? A densidade do óleo está aqui, vezes a gravidade, vezes a altura dela, que é D, né? E a válvula aberta, o que vai mudar? Olha só, quando a válvula é aberta,
essa coluna a pressão desse gás ela vai diminuir, né? O gás vai sair para fora, vai ficar como se isso aqui preenchesse com o ar atmosférico, né? Então, a gente já não vai ter o gás sob pressão aqui. Essa coluna de água aqui, ela vai dar uma descida, né? Ou seja, já não vai ser necessária tanta pressão da água, a pressão equivalente a essa coluna aqui, para equilibrar aquela pressão que tinha do gás. Então ela vai descer, esse pedacinho que eu chamei de ΔH, né? E como a pressão aqui vai diminuir, essa parte aqui vai subir, né? Esse nível aqui vai subir. Então ele vai subir de 2ΔH, pessoal. Por quê? Porque o volume tem que ser o mesmo, né? Se você comprime aqui de ΔH e a área aqui é 2 vezes, olha só, a área 1 aqui, ó, que é essa secção aqui transversal, ela vai ser 2 vezes essa área A3 aqui, né? Então, para que seja deslocado o mesmo volume de líquido, aqui vai descer uma altura ΔH, e como aqui a área é menor, a altura vai ter que ser maior. Então, aqui é o dobro, tá? Por isso que tem essa diferença, esse detalhezinho, tá? Com a válvula aberta, então, pessoal, a pressão da coluna de água vai ser o quê? Vai mudar a altura aqui, né? Que vai ser qual? Vai ser o H0 mais D menos esse ΔH, né? Então, seria essa altura toda aqui, menos esse pedacinho aqui, né? A pressão atmosférica é essa. E a pressão P, que é a pressão desse ponto aqui que vai subir, né? Vai ser, no caso, aqui em cima, a pressão atmosférica, né? Vai ter a pressão atmosférica aqui. Pressão atmosférica, né? Quando subir o nível aqui. Tá certo, pessoal? Então, vai ser 100 vezes 10 a terceira, que é o que ele dá no enunciado. Mas a pressão do óleo, né? O óleo vai subir até aqui, então a altura dele vai ser esse pedacinho aqui, né? D. Aqui é D. E vai subir esse aqui que é 2ΔH, né? Então, D mais 2ΔH. E aí a conta, né? Se a gente fizer essa expressão aqui menos essa, olha o que a gente vai encontrar. Vai sobrar o ΔH aqui, né? E dentro desse parênteses aqui, o D morre e sobra menos 2ΔH, porque a primeira menos a segunda, né? E aí, a gente fazendo algumas continhas aí, bem simples, a gente vai encontrar que o nosso ΔH vai ser 3 sobre 26, né? Que é aproximadamente aí 0,11. Tá bom, pessoal? Então, a questãozinha da Escola Naval envolvendo vasos comunicantes, tá? Bem bacana. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aberto a sugestões. E até as nossas próximas videoaulas. Um forte abraço aí para vocês.